Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Pai, por essa manhã, por cada pessoa, Deus, que o Senhor trouxe aqui, pela oportunidade que nós temos de, em comunidade, render louvores ao Senhor, adorar o Teu santo nome, ó Pai, glorificar, ó Deus, a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é, em nossas vidas, ó Deus, em nosso meio. Obrigado, ó Pai, pelo seu sacrifício, que Ele é vivo, Ele é real, pela libertação, Deus, pelos nossos pecados que encontramos no Seu sacrifício, na Tua cruz, ó Deus. E muito obrigado, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, como a música que nós acabamos de cantar e como o texto que nós vamos conversar essa manhã. Obrigado, Deus, porque Ele intercede por nós, porque Ele leva, Deus, até Ti as nossas aflições, as nossas angústias. Ele leva, Deus, aquilo que nós não conseguimos falar, mencionar, mensurar. Nos confronta, Deus, sobre os nossos muitos pecados, sobre as nossas incredulidades, sobre o coração que, por vezes, Deus, decide andar longe de Ti, ó Pai. Ao mesmo tempo que nos confronta, também nos traz de volta com muita graça e com muito amor, ó Deus. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Que o Senhor seja honrado e louvado essa manhã, que essa mensagem, Deus, não seja eu falando, mas o Senhor falando conosco através dela, ó Deus, para a glória do Teu soberano nome, ó Pai. Graças nós te damos e oramos, ó Deus, em Teu santo nome. Amém. Amém. Queridos, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Nós vamos ler dos versos 26 até o verso 30. Romanos 8, do verso 26 até o verso 30. Estou lendo na revista atualizada, Romanos capítulo 8, versículo 26 até o 30, diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Crianças, tia Gisele já vai entregar ali uma folha para vocês, tá bom? Uma prancheta, mas eu tenho uma mensagem para vocês, ó, preste atenção naquilo que eu vou falar aqui, olha só. Um dia, uma criança, ela foi dormir muito triste. Ela tinha chorado bastante durante o dia, e ninguém tinha visto o que tinha acontecido com ela. Ela estava cansada, ela estava com medo, ela não sabia exatamente por que as coisas estavam acontecendo, o que estava acontecendo com ela. E quando essa criança deitou, ela fechou os olhos e ela pensou: Deus, eu queria orar, mas eu não sei o que dizer. E sabe o que aconteceu com aquela criança, crianças? Ela ficou em silêncio. O tempo passou e ela dormiu, ela adormeceu. E nem percebeu enquanto dormia que o Espírito Santo estava falando com Deus por ela. Ele pegou aquele silêncio, aquelas lágrimas daquela criança e transformou aquilo em uma oração. Pegou aquele medo que ela não sabia dizer, aquele sem nome para aquilo que ela estava sentindo, e ela levou aquilo para quem? Para o Pai. Pegou aquele coração cansado e disse: ela é tua filha, ele é teu filho, cuida dela. Naquela noite, sabe, criança, sabe o que aconteceu? Numa noite sem palavras, numa noite sem gestos, numa noite sem orações, Deus ouviu.
o coração daquela criança. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que vive em quem crê em Jesus, ele nunca dorme. Ele sempre ora por nós, mesmo quando a gente não consegue orar. E vocês já tiveram um dia assim? Foi deitar, triste, angustiado, e não sabia como orar para Deus? Não sabia o que dizer para Deus? Sabe, Deus entende. Ele te ouve, Ele ouve o coração de vocês, a oração de vocês, mesmo quando a gente não consegue abrir a boca. O Espírito Santo, Ele continua falando com Deus Pai, por mim e por vocês. Bom, vocês têm uma folha nas suas mãos, um desenho, essa criança, faça aí um belo colorido, uma bela história, e quando a gente conversa sobre esse nosso texto. Bons adultos, nessa nossa história que a gente acabou de falar para as crianças, essa criança não sabia o que dizer a Deus. Ela deitou sua cabeça no travesseiro, com o coração pesado, com uma alma confusa. Ela tentou orar, mas ela não conseguiu levar essa oração até Deus. O que sentia era grande demais para tornar aquilo em uma frase. O que ela queria era mais do que ela podia explicar a Deus em uma oração. Então ela ficou em silêncio. Um silêncio cansado, imperfeito, mas também um silêncio sincero. E adormeceu. Mas naquele silêncio, como dissemos agora para as nossas crianças, Deus ouviu. Porque o Espírito Santo que habita em quem crê no Senhor, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele transforma o nosso silêncio em uma súplica. Ele traduz o medo em um clamor a Deus. Ele leva ao Pai o que nem nós conseguimos entender. Romanos 8, do 26 ao 30, o texto que nós acabamos de ler, ele não é um texto sobre pessoas fortes. Ele é um texto sobre gente fraca. Eu e você, pessoas frágeis, feridas, mas habitadas por Deus. É sobre um Deus que ora em nós quando nós não conseguimos orar, queridos. Sobre um Pai que conduz todas as coisas quando tudo parece fora do lugar. É sobre um plano que não começou em nós, em mim, em você, mas na eternidade. Quando Deus decidiu nos moldar à imagem do seu Filho. O que nós vamos ver hoje é que há gemidos em nós, sim. Há glória diante de nós. Que há também uma fraqueza muito real, queridos. E há também um plano invencível de Deus diante de nós. Que há um Espírito que Ele intercede por nós. E um Pai que nos conhece. E que acima de tudo, há um propósito tão grande, mas tão grande, tão santo e tão antigo, que só pode nos levar à adoração e ao arrependimento. Porque se o que vamos ouvir aqui é verdade, e é de fato verdade, então não há um espaço para uma frieza, não há espaço para um orgulho, não há espaço para uma resistência, há apenas espaço para contrição, para entrega, para confiança absoluta. Versículo 26, versículo 27, Paulo vai dizer: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O consolo que Paulo nos oferece aqui, queridos, não nasce de uma negação do sofrimento, mas de uma imersão profunda nesse sofrimento. O que ele revela não é apenas um recurso espiritual para momentos difíceis da nossa vida, mas o propósito de Deus agindo em nós em meio à limitação mais íntima que cada um de nós carrega. Falamos semana passada que a criação geme, os versículos anteriores, que os filhos de Deus gemem. E agora, nesse clímax todo dessa sequência, Paulo vai nos dizer que o próprio Espírito Santo geme.
não como quem sofre, mas como quem intercede pelos filhos de Deus. E intercede não de fora, mas de dentro. O verbo que Paulo usa aqui para assiste, traduz uma ação conjunta, uma ação ativa. O Espírito Santo, ele entra em nossas fraquezas e carrega essas nossas fraquezas conosco. E ele não apenas nos acompanha no sofrimento, meus irmãos, ele se envolve nesse sofrimento, sustentando-nos aonde nós somos mais frágeis. E a fraqueza que Paulo menciona aqui, ela é espiritual. Não sabemos orar como convém. E essa confissão, ela é uma das mais honestas que pode brotar dentro de um coração regenerado, queridos. Não é que nós não saibamos o conteúdo de uma boa oração, não é isso. Mas que diante de uma vastidão da vontade de Deus e da profundidade do sofrimento, nossa percepção, nossos afetos e os nossos pedidos, eles são frequentemente desalinhados, confusos, mal formulados ou simplesmente ausentes. Até nossas melhores orações, queridos, elas carregam ruídos. E mesmo quando nós temos consciência dessa dor, ela carrega ruídos. Esse não saber orar que Paulo fala aqui, não é uma falta de piedade. Ele é parte da nossa condição. E é exatamente aí que o Espírito Santo, ele entra em ação. Porque ele intercede por nós. Mas ele faz isso de uma forma que está além do nosso entendimento. Ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Não se trata aqui de uma linguagem oculta, de uma coisa que nós vamos decifrar da forma como o Espírito Santo leva as nossas orações a Deus. Não se trata de uma manifestação carismática que o Espírito Santo começa a fazer dentro de nós para levar essa oração a Deus. Trata-se de uma intercessão divina, silenciosa, profunda e completamente eficaz do Espírito Santo em nossas vidas. São clamores, queridos, que nós não conseguimos verbalizar, mas que carregam o conteúdo exato da vontade de Deus. O Espírito, sendo plenamente Deus, ele ora dentro de nós, de mim e de você, com uma precisão que nós jamais alcançaríamos. E essa oração, ainda que oculta de nós, ela é plenamente conhecida por Deus, queridos. Por isso que Paulo afirma que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Não há distância entre o clamor do Espírito e o conhecimento do Pai. Não há um vácuo, um limbo entre essas duas coisas. E preste atenção aqui, essa afirmação, ela precisa ser cuidadosamente compreendida por nós. O Espírito, ele não está tentando convencer Deus Pai a fazer algo. A oração dele não é um apelo para um coração relutante de Deus. Muito pelo contrário, ela é a perfeita expressão da vontade do Pai. Quando dizemos que o Espírito ele está orando, ele não está tentando convencer Deus das nossas angústias, das nossas aflições. A Trindade, queridos, ela não trabalha com vontades concorrentes. Aqui tem Deus com uma vontade, aqui os filhos e aqui o Espírito com outra vontade. Não há pensamentos concorrentes sobre a criação, não há pensamentos concorrentes sobre a humanidade, não há pensamentos concorrentes sobre a sua soberania. O Espírito não ora contra a justiça do Pai, nem contra a sua soberania, ele ora segundo a vontade de Deus. E é isso que torna essa intercessão infalível, porque é o próprio Deus levando as nossas angústias para Ele mesmo, levando as nossas aflições para Ele mesmo, levando os nossos pesos para Ele mesmo, não tentando convencer um outro ser da Trindade sobre as coisas que nós passamos. E isso é maravilhoso, queridos, é maravilhoso, porque essa oração ela sempre será atendida, porque é o próprio Deus intercedendo diante de si mesmo, na figura do Espírito Santo, frente a um Deus Santo, em perfeita unidade de propósito. E esse entendimento, queridos, ele
desarma qualquer espiritualidade triunfalista que possa existir. Mas ele desarma qualquer resignação passiva. Pois se o Espírito ele ora assim, levando até Deus as nossas aflições, a nossa angústia, levando para Ele mesmo as nossas aflições, as nossas angústias, alguém poderia, e com muita razão, perguntar: então por que eu vou orar? Por que eu devo orar? Por que eu preciso levar a minha oração até Deus, se tem dentro de mim um Espírito que leva até Deus as minhas orações? Qual é o meu lugar de clamor nesse momento? Se a oração perfeita pelo Espírito Santo já está sendo feita dentro de mim? Essa pergunta, ela parece lógica aos olhos humanos, mas ela ignora a própria dinâmica da oração cristã, queridos. A intercessão do Espírito, ela não exclui, ela não nos exclui. Muito pelo contrário, ela nos sustenta. O Espírito, ele não ora em vez de nós. Não é o Espírito orando no meu lugar e no seu lugar. Não é o Espírito orando, tirando a nossa responsabilidade ou necessidade de oração. Não ora em vez de nós. Mas Ele ora em nós e por nós. Ele não nos dispensa da oração, mas nos capacita a continuar orando, a continuar levando até Ele as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas alegrias também. Mesmo quando nós não conseguimos mais formular palavras, quando conseguimos clamar com entendimento, queridos, é porque o Espírito nos conduziu a essa oração. Quando nós só conseguimos gemer no nosso coração, é porque Ele está nos sustentando nessa oração. E quando nós não conseguimos nem isso, mas ainda desejamos a presença de Deus, esse desejo já é um sinal de que Ele está em nós, nos guardando em comunhão. O que Paulo descreve aqui, queridos, é a oração como uma obra trinitária. A oração cristã, ela não é um esforço humano tentando alcançar Deus. Não é eu tentando mover Deus na minha direção. Não é eu tentando fazer com que Deus possa articular as coisas para atender às minhas necessidades. Não é eu levando Deus a olhar para o meu sofrimento, a minha angústia ou para as minhas alegrias, tentando articular que uma obra divina possa acontecer. Não é. Mas é uma ação divina sustentando o homem, eu e você, para que possamos perseverar em Deus. Por isso esse texto ele é tanto um consolo, quanto também uma humilhação para nós. Pois ele nos lembra que nós não sabemos orar, mas também nos assegura que alguém está orando por nós com perfeição. E mais, que essa oração perfeita está sendo feita dentro de nós, por aquele que conhece a mente do Pai e clama conforme a sua vontade. E é exatamente por isso, queridos, que Paulo pode afirmar com muita segurança o que ele vai dizer mais à frente nesse texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se o próprio Deus, Ele está orando dentro de nós, então certamente Ele está o que? Dirigindo cada evento, cada perda, cada clamor, cada silêncio, para um bem que Ele mesmo definiu antes de tudo isso existir. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A afirmação que Paulo faz nesse versículo, queridos, ela está entre as mais preciosas da fé cristã. E talvez por isso também entre as mais mal interpretadas dentro da fé cristã. À primeira vista ela parece como um alívio muito genérico, né? Tudo vai dar certo, todas as coisas vão funcionar bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poxa vida, eu amo a Deus, então tudo na minha vida, tudo ao meu redor, tudo que eu passo, tudo que eu faço, onde as minhas mãos tocam, onde os meus pés vão, tudo isso vai dar certo,
tudo isso tem que funcionar, mas no final, a Bíblia que diz que todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus. Mas o que ele diz aqui, queridos, é muito mais profundo, e muito mais sério, e muito mais seguro. E Paulo faz isso mais uma vez, dentro dessa continuidade que ele estava afirmando aqui sobre a intercessão. O Espírito, ele intercede em nós, conforme a vontade de Deus, conforme a sua própria vontade. O Pai ouve essa intercessão, porque ela nasce de seu próprio querer. E por isso, e somente por essa razão, que o Pai pode dizer, que Paulo pode dizer, que sabemos que todas as coisas vão cooperar para o bem. E há um contraste claro aqui, queridos, que ele havia afirmado no versículo 26. No 26 ele disse: nós não sabemos orar como convém. Mas agora ele diz: sabemos. A certeza, ela não está no crente, mas ela está em Deus. Não sabemos orar corretamente, mas sabemos que apesar disso, apesar da nossa fragilidade, apesar do nosso coração, apesar dessa dificuldade, tudo está cooperando para o bem. A base dessa certeza do cristão, queridos, não é a sua ou a minha ou a nossa própria percepção, mas é a intercessão do Espírito e principalmente a sua soberania. E isso que sustenta essa convicção. E o que Paulo afirma aqui com clareza? Que todas as coisas, queridos, não algumas, não as mais espirituais, não apenas o que compreendemos, mas todas as coisas cooperam para o bem. A ideia aqui é de uma ação sinérgica, como se cada elemento, cada detalhe, cada experiência estivesse sendo harmonizado por uma mão invisível. Todas as coisas, inclusive aquelas que nós não compreendemos. E talvez eu diria principalmente essas coisas que nós não compreendemos, que lamentamos, ou que jamais escolheríamos para nós mesmos. Meus irmãos, o texto não afirma que todas as coisas são boas, mas que todas elas cooperam para o bem. E aqui é preciso fazer uma distinção sobre isso. Paulo não afirma que o sofrimento ele é bom. Ele não diz que o pecado, a injustiça, a violência, a doença, a morte ou a perda, elas são coisas desejáveis. Mas ele afirma com muita autoridade que nada disso escapa do plano de Deus. E que Deus ele é capaz de dobrar até mesmo o mal para servir a um bem eterno dos seus filhos. O mal ele permanece sendo mal, queridos, mas ele não tem a sua palavra final. Ele é engolido, ele é dominado, ele é instrumentalizado por uma providência superior. Lembre lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José vira para os seus irmãos e diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou aquele mal em bem. E olha a história como foi. José foi vendido pelos seus irmãos, tentaram tirar a vida dele, e anos depois José estava ali, aliviando a fome de várias pessoas. Queridos, nenhum crente pode olhar para a cruz sem lembrar que o maior mal da história, aqui eu falo na perspectiva humana, e ignorando o plano divino, a promessa de Deus, a restauração, mas olhando no sentido humano, olhar para a cruz e enxergar ali a morte horrenda de Jesus naquela cruz. E aquele mal que aconteceu com Jesus nos foi um caminho para a nossa redenção. Dizer que todas as coisas elas cooperam não é um modo simplista de tratar a dor, meus irmãos. É uma afirmação de que nem mesmo a dor, ela está fora do alcance de Deus. O Deus que orava em nós, no silêncio
dos gemidos do Espírito, Ele é o mesmo que governa todas as circunstâncias externas da nossa vida. A oração que Ele suscita dentro de nós, ela é parte da história que Ele mesmo escreveu. E essa história, por mais fragmentada que pareça, por mais que a gente não consiga compreender o porquê das coisas que acontecem com nossas vidas, por mais que a gente não consiga ter respostas dos sofrimentos, das angústias, dos momentos em que nós passamos, por mais que pareça um quebra-cabeça de 10 mil peças, a gente não consegue juntar as peças e montar um belo quadro. Por mais que tudo isso aconteça, queridos, Paulo está dizendo que Deus conduz isso a um fim glorioso, que é o nosso bem. É antagônico pensar sobre isso. Vai fazer mais sentido no final do texto. Mas Paulo é preciso aqui, queridos. Muito preciso. Esse bem, e é um ponto importante, tem que destacar, esse bem não é para todos. O versículo aqui, ele é exclusivo. Vamos mudar a ordem do versículo, antes de dizer o que é o bem e falar sobre a quem é esse bem. Paulo vai dizer que esse bem, ele é exclusivo a quem? Aqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma identidade dupla aqui. Os que amam a Deus não são um grupo genérico de pessoas, de religiosos bem-intencionados. Eu amo a Deus e continuo vivendo uma vida longe de Deus. Eu amo o que significa Deus, eu amo a espiritualidade que envolve Deus, mas suas práticas não demonstram que de fato o Espírito habita em você. O que Paulo está dizendo aqui, que as coisas cooperam para o bem daqueles que o Espírito habita em seus corações, daqueles que verdadeiramente amam a Deus, daqueles que foram resgatados pelo sacrifício de Cristo Jesus, daqueles que estão debaixo do governo de Cristo, e não de religiosos, e não de simpatizantes de Deus, mas daqueles que são submissos a Deus. Esse amor a Deus, queridos, nas Escrituras, ele é sempre fruto de regeneração, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são regenerados, salvos, eleitos, chamados por Deus. Isso é uma resposta produzida pela ação do Espírito. E os chamados segundo o seu propósito não são todos os que ouvem o Evangelho, mas são aqueles que foram chamados eficazmente pela graça soberana de Deus. Como Paulo vai explicar nos versículos seguintes sobre isso. Ou seja, essa promessa ela pertence aos salvos, aos eleitos, aos que Deus salvou. Aqueles em que Deus mesmo decidiu operar o bem eterno. E isso não torna essas pessoas elitistas, ou não nos torna elitistas. Pelo contrário, deveria nos tornar adoradores de Deus. Se estamos entre os que amam a Deus, é porque Ele nos amou primeiro, queridos. Se fomos chamados, foi porque Ele nos escolheu para isso. E se essa promessa ela nos pertence, é porque o próprio Deus nos incluiu nela pela sua graça. E nos incluiu para quê? Para o bem que Ele fala. E que bem que é esse? Paulo não diz, queridos, que todas as coisas cooperam para o nosso conforto. Ele não fala isso. Nem para a nossa realização. Nem para que tudo acabe bem ao nosso redor, segundo os nossos próprios critérios. Não é isso que Paulo fala. Esse bem, ele não acontece sem dor. E é por isso que Paulo fala em gemidos. E é por isso que o Espírito, ele intercede. Porque esse processo de sermos moldados à imagem do Filho, passa por perdas que ferem. Isso passa por lutos, queridos, que nos sufocam, passam por enfermidades que nos esvaziam, passam por cruzes que nós não escolhemos carregar, passam por dores que são difíceis de viver, passa por noites sem respostas, por diagnósticos que nos desmotivam,
por orações que nós não conseguimos nem ao menos abrir nossas bocas para levar até Deus. Passa por tentações que nos expõem à fragilidade do nosso coração, passa por quedas que nos envergonham, passam por silêncio que nos desesperam, e tudo isso por vezes faz nos perguntar: Senhor, por quê? E muitas vezes, queridos, nós não vamos ter as respostas, não teremos as respostas para a dor, para a angústia, para o medo, para a aflição, para o momento atual da sua vida. Nós não vamos ter as respostas, mas nós temos uma certeza de que nada disso será desperdiçado, porque o bem que Paulo tem em mente aqui, ele não é pequeno, não é um alívio momentâneo, não é uma estabilidade emocional, nem é sucesso, nem muito menos controle. É um bem eterno, meus irmãos, um bem que nasce muitas vezes de lágrimas, mas que nunca termina em vazio. E ele vai dizer no verso seguinte, qual é esse bem? De sermos conformes à imagem de Jesus. E esse tipo de bem, às vezes ele nasce da dor, nasce quando nós perdemos aquilo que nós amávamos ou quem nós amávamos, nasce quando nós soltamos o que nós segurávamos com medo, queridos, nasce quando a doença nos limita, nasce quando o luto nos trava, nasce quando o pecado nos envergonha, nasce quando a alma está exausta e ela só consegue dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas Deus sabe, queridos. E Ele não está distante. Ele está no meio disso, da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento, das suas orações sem resposta, dos momentos difíceis, dos momentos felizes e alegres, dos caminhos que parecem ser mais pedregosos do que caminhos retos. Deus não está distante. Eu gosto de trazer o momento que eu passei em 2019 como um reconhecimento da graça de Deus sobre minha vida. Acho que todos sabem o quão difícil foi. E naquela ocasião eu estava noivo, né? E de uma outra pessoa, óbvio. E quando aconteceu o término, a dor que eu mais sentia não foi pela pessoa, mas foi pelo aquilo que eu perdi, que eu ia construir. Casamento, filhos, experimentar aquilo que eu nunca tinha experimentado, aquilo que eu ansiava. E eu não conseguia, irmãos, ver respostas por que aquilo estava acontecendo, por que aquela dor era tão grande. Mas Deus usou daquele luto, daquela perda, que assim eu julgava, para trabalhar tantas coisas no meu coração, e para hoje eu experimentar um bem que não dá para mensurar. As dificuldades que a gente passa, os momentos difíceis que nós vivemos, irmãos, pode ser que não tenha resposta agora. Você não sabe por que agora. Mas eu te garanto, com toda certeza, em algum momento fará sentido. E pode ser que não faça sentido nessa vida. Pode ser que, eu não estou dizendo que vai fazer, mas pode ser que não faça. Pode ser que todas as dúvidas que venham na sua mente, elas nunca sejam respondidas. Você nunca encontre uma resposta, uma razão para aquilo. Mas saiba que Deus está fazendo um bem muito maior, que nós não conseguimos mensurar, que é formando a imagem do seu Filho em mim e em você para a eternidade.
Deus está, queridos, na dor que você não pediu, na lágrima que ninguém está vendo você derramar, na oração que você não teve forças para fazer, porque o Espírito está ali orando por você e por mim. E o Pai faz todas as coisas cooperarem para o bem muito maior do que você pode ver agora. Mesmo que pareça escuro, pesado, irreversível, coopera. Mesmo aquilo que você trocaria se você pudesse, coopera. Mesmo o que você não entende, coopera. Deus está trabalhando em cada detalhe, moldando Cristo em você, em mim, dobrando a nossa vontade, amolecendo, queridos, o nosso orgulho, rompendo as nossas ilusões, esvaziando daquilo que é passageiro e nos enchendo daquilo que é eterno, meus irmãos. Pode doer, pode ser lento, pode parecer injusto, mas um dia pela graça de Deus, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus não desperdiçou nada, nem um dia escuro, nem o silêncio, nem a angústia, nem a saudade, porque tudo isso cooperou para algo infinitamente maior do que você imagina, imaginava, ou pode imaginar, porque Deus não erra, meus irmãos, e na vida daqueles que Ele ama, nada é em vão, nada é em vão. O que Paulo vai explicar agora com mais profundidade, nos versos finais desse trecho, ele faz isso olhando não apenas para o presente, mas também para a eternidade. Porque se todas as coisas cooperam para esse fim, meus irmãos, é porque Deus mesmo decretou um fim antes de tudo isso. E Ele já garantiu que isso se cumpra. Versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O que Paulo nos revela aqui não é apenas um sistema teológico, queridos, é um plano vivo, pessoal e sagrado. Ele está nos mostrando que o clamor do Espírito dentro de nós, a soberania que governa todas as circunstâncias, o sofrimento que nós enfrentamos, os gemidos que nós atravessamos, tudo isso está sendo conduzido a um fim eterno, sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. A intercessão do Espírito, ela não é um alívio momentâneo, meus irmãos. Ela é um grito invisível da transformação que está em curso no meu e no seu coração. O sofrimento presente, ele não é sem sentido. Ele é o processo pelo qual o Pai está nos esculpindo à semelhança de seu Filho. A providência, ela não gira no vazio, meus irmãos. Ela gira ao redor de um centro, que é Cristo sendo formado em nós. E isso acontece agora, na luta contra o pecado, na perseverança diária, no sofrimento que nos afasta do mundo e nos leva de volta a Deus,
mas também vai acontecer na eternidade, quando nós somos revestidos de glória incorruptível. A conformidade à imagem de Cristo não é uma metáfora espiritual que Paulo traz aqui, isso é para nós um destino real, meus irmãos. O plano é que nós sejamos como Ele, como Cristo, puros, santos, livres, gloriosos. E é para isso que todas as coisas elas estão cooperando, mesmo que elas pareçam nos destruir, para sermos iguais a Cristo. Paulo, ele volta no tempo aqui, não no passado humano, mas para a eternidade de Deus. Ele diz aqui, aos que de antemão conheceu. E essa expressão, ela não é uma referência a prever comportamentos, mas ela é um ato soberano e pessoal. Um ato de amor soberano e pessoal de Deus. Deus não viu quem ia crer nele, e então ele reagiu e foi e amou. O Caio vai crer em mim, então eu vou amar o Caio. Não, Deus não viu isso. Deus não viu quem ia crer nele, e por isso ele foi lá e chamou. Muito pelo contrário, Deus conheceu, e por isso ele nos predestinou. Mas veja, Paulo aqui, ele não tenta explicar como essa coisa acontece, se ela se harmoniza ou não com a responsabilidade humana, qual é o nosso papel nisso aqui. Ele apenas declara o fato, meus irmãos. Essa semana o Igor me mandou um vídeo, eu achei bem interessante, que talvez alguns devem ter visto esse vídeo, de uma conversa do Heber Campos com o Nicodemos, e eles diziam algumas coisas mais ou menos assim, que eu achei pertinente a gente trazer aqui. Assim como nós aceitamos que Deus é 3 em 1, estamos falando muito sobre isso, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, os 3 são um só. Assim como a gente aceita que Deus é 3 em 1 e sem conseguirmos explicar plenamente isso, assim como nós aceitamos que Cristo, Ele é plenamente Deus e plenamente homem, e nós não tentamos resolver esse mistério, aqui também a Escritura nos convida a crer com muita reverência, e não a tentar dissecar sobre a soberania de Deus com uma forma arrogante. Na comunidade evangélica, queridos, às vezes nós damos à soberania de Deus um peso que nós não damos à Trindade, à encarnação ou à inspiração das Escrituras, como se ela fosse uma doutrina mais dura, mais desconfortável, mais perigosa, mas ela não é. Ela é tão santa quanto as outras, tão misteriosa quanto todas as outras. E o fato de que Deus escolhe não rouba a nossa responsabilidade, não nos tira da necessidade de fé, de arrependimento, de entrega. Muito pelo contrário, Ele nos chama e nós somos chamados. Ele nos atrai e nós cremos. E não devemos tentar resolver esse mistério, mas sim nos curvar diante dele. O texto não está aqui para provocar polêmicas, mas para nos dar segurança, e é isso que eu queria te dizer. Aos que conheceu, Deus predestinou, não para um céu abstrato, mas para serem que conformes à imagem de seu Filho. E isso, meus irmãos, é sublime. O Filho é o modelo, Jesus é o modelo, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro dentre muitos irmãos, e Deus está construindo uma nova humanidade aonde o Filho, aonde Jesus é a referência, Ele é o centro, Ele é o esplendor. E então Paulo leva essa corrente que não se quebra, porque Ele predestina, Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica os seus. Cada ação ela é de Deus. Cada verbo aqui está no passado, mesmo a glorificação que nós iremos experimentar na eternidade, porque já estamos no processo. Para Deus já está garantido. Não há uma perda, queridos, não há uma lacuna aqui. Quem foi conhecido será glorificado. Isso por vezes nos destrói por dentro, não de dúvida, pelo menos a mim, mas de espanto. Quem somos nós? Quem somos nós, meus irmãos?
A salvação não começa no nosso arrependimento. Ela começa no decreto de Deus. E ela não termina em nossos esforços. Ela termina na glória que o próprio Deus está construindo, já construiu para os seus, para nós. E tudo que está entre esses dois pontos, nossa fé, nossa queda, nossa disciplina, nossa restauração, tudo isso está coberto pela fidelidade de Deus. E essa cadeia, essa corrente, ela é o abraço eterno de Deus sobre nós, conduzindo seus filhos do pó da terra ao trono da glória. E é nesse ponto, meus irmãos, que nossas almas devem se curvar. Porque se tudo isso é verdade, que nós estamos falando, se Ele me conheceu, se Ele me chamou, se Ele me justificou e já me glorificou, então o que eu tenho a apresentar? O que você tem a apresentar? O que nós temos a apresentar a Deus? Qual é o nosso mérito? Qual é a minha resposta? Não é vaidade, é contrição, é arrependimento e um pranto grato a Deus. Não é debater quem está fora ou não, mas é nos maravilharmos, meus irmãos, por estar dentro. E às vezes se perguntar, por que eu, Senhor? E ouvir uma resposta silenciosa da cruz dizendo, porque Deus quis. E isso nos humilha, nos transforma. Isso deveria nos arrastar à adoração. Porque no fim das contas, meus irmãos, o Evangelho não é sobre o quanto nós conseguimos nos aproximar de Deus, mas sobre o quanto Ele decidiu se aproximar de nós, desde antes que houvesse mundo. Caminhando para o fim aqui, o que Paulo nos revelou, meus irmãos, nestes poucos versículos, ele é mais do que uma doutrina, ele é um caminho inteiro que nós podemos trilhar, um caminho que começa com um gemido e que termina na glória, um caminho onde a fraqueza ela é sustentada pela intercessão do Espírito, aonde a dor ela não é negada, mas ela é transformada em oração, onde o sofrimento presente, ele não é descartado, meus irmãos, mas conduzido com precisão absoluta a um bem eterno que nós não conseguimos mensurar, e nem muito menos medi-lo. Um caminho que não se constrói a partir de nós, mas que foi traçado por Deus, desde antes que o tempo existisse, meus irmãos, para que nós fôssemos conformes à imagem de Cristo Jesus. Tudo que vivemos, tudo que oramos, ou não conseguimos orar, tudo que nós suportamos ou nós desejamos, tudo está sendo costurado por Deus, com fios invisíveis, mas muito reais. A minha e a sua vida é um belo tapete, porém visto na parte de trás. A gente vê linhas passando, formas não muito bonitas, mas Deus vê de cima um belo tapete tecido. Fios esses, meus irmãos, que começam no conhecimento eterno de Deus, passam por esse chamado eficaz e se manifestam na justificação presente de Deus. E já apontam com uma certeza muito absoluta para a glória futura. E ao final de tudo isso, o que é que nos resta? Se o Espírito ele ora por nós, se o Pai ouve a oração que o próprio Espírito faz, se o Filho é a imagem pela qual nós estamos sendo moldados, se tudo coopera, meus irmãos, se Deus começou, Deus irá terminar. Então não há espaço para orgulho aqui, para frieza, para debate, mas há espaço para ajoelharmos, chorar
e agradecer a Deus por quem Ele é. Esse texto ele é um convite à confiança, mas também é um chamado, meus irmãos, à reverência, um chamado a uma entrega total, um chamado ao arrependimento, porque não há neutralidade diante de um plano tão santo. Ou eu e você nos rendemos ao Deus que nos conhece, que nos chama, que nos transforma, ou rejeitamos um único caminho, onde há intercessão, bem e glória. E para quem já foi alcançado por esse amor, o chamado ainda é muito mais claro. Viva de modo digno desse plano. Clame, ore, persevere, sofra com esperança. Confie quando você não souber confiar. Ame a Deus e confie que Ele já está fazendo tudo cooperar para o meu e o seu bem, para que Cristo, o primogênito, seja formado em mim e em você. E que ao olhar para tudo isso, meus irmãos, o seu coração diga com muita reverência e muito temor: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu me rendo a Ti. Faz em mim o que Te agrada. Conduz, ó Deus, o meu gemido à Tua glória e molda-me à imagem do Teu Filho e faz-me viver com os olhos na eternidade. Querido Deus, nós não entendemos, ó Pai, tudo o que acontece em nossas vidas. Por grande parte das vezes, ó Deus, nós não temos respostas, ó Pai, para as coisas que nós passamos. Nós não temos, ó Deus, respostas para os sofrimentos que sondam e que perturbam, ó Pai, os nossos corações. Nós não temos, ó Pai, respostas para as dores que carregamos, ó Pai, no nosso dia a dia. Nós não temos respostas, ó Pai, para as coisas ruins, humanas, que nós julgamos serem ruins, que nós passamos, ó Pai. Nós não temos resposta para o luto, Deus. Nós não temos respostas para as doenças. Nós não temos resposta, ó Deus, para os sofrimentos humanos que nós carregamos, ó Pai. Muitas vezes, nós não sabemos nem ao menos orar a Ti, Jesus, a levar, ó Deus, nosso coração ao Senhor, ó Pai, se não fosse o Senhor conduzindo, ó Deus, nossos corações e orações até Ti. Muitas vezes, ó Pai, olhamos para as nossas vidas e vemos como as coisas acontecem e dela nós não tiramos resposta, ó Pai. Mas glória ao Teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor nos diz na Tua palavra que o Teu Santo Espírito intercede por nós para formar em nós, ó Deus, a imagem, a Tua própria imagem, ó Deus, a imagem de Jesus, ó Pai. Na nossa dor, na nossa angústia, nas nossas aflições, nas nossas respostas, Deus, que nós não temos, ó Pai, o Senhor está formando a Sua imagem em nós, ó Deus. E a oração que eu te peço, ó Deus, é que o Senhor nos ajude a conseguir enxergar, ó Pai, a enxergar, ó Deus, a poder sentir e a entender que o Senhor está usando as circunstâncias da nossa vida, ó Deus, para formar o caráter de Cristo em nós, ó Pai. Mesmo quando humanamente nós não conseguimos enxergar, ó Deus, que os nossos olhos nunca tirem o olhar fito em Ti, Jesus, e que ao olhar para a Tua cruz, que ao olhar para o Senhor, ó Deus, que ao olhar para o Teu sacrifício, que ao olhar para a Tua promessa, ó Pai, nós possamos reconhecer e entender de que o Senhor está formando a Sua imagem em nós, ó Deus. Que o pecado, Deus, ele é derrotado através do coração rendido a Teu Santo Espírito, Deus. Que o nosso coração, ele é transformado à Tua imagem através da comunhão com o Senhor, ó Deus. Através da vida confessa e entregue a Ti, Jesus. Nos ajude, ó Pai, em nossas muitas fraquezas, a conseguir olhar única e exclusivamente para Ti e a entender, ó Deus, que o Senhor está formando a Sua imagem em nós. Que o Teu Santo Espírito, Deus, continue incessantemente a moldar e a nos ajudar, ó Deus, a sempre olhar e estar ligado a Ti, Jesus. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado pelas promessas da Tua palavra, Deus. Obrigado pelas graças que tiramos da Tua palavra. E muito obrigado, Deus, pelo Seu amor a nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Seu amor por nós, ó Deus. Nós choramos gratos, ó Deus, em Teu santo nome. Amém e amém.